Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é uma das várias goleadas desse fim de semana na Europa. E que rodada maluca na Premier League, né? Rodada com goleadas sofridas por Liverpool e Manchester United. E o assunto de hoje é justamente a goleada do Tottenham sobre o Manchester United, um grande 6-1. E uma goleada que tem bastante coisa pra gente falar aqui. Vou usar bastante o campinho aqui pra gente falar sobre algumas partes táticas, porque eu acho que tem alguns elementos muito interessantes em relação à estrutura e modificações dos mecanismos de ataque do Tottenham do Mourinho. Bom, como você sabe, tem obra aqui do lado, então se tiver barulheira durante o vídeo, não reparem, mas não tenho o que fazer, senão eu não consigo gravar aqui durante o dia, tá feia a coisa. Mas feita essa ressalva, convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa aí a curtida no vídeo também, o comentário aqui embaixo pra você, qual foi o grande ponto desse jogo entre Tottenham e Manchester United. Uma goleada que era difícil de prever, obviamente, um 6-1, com alguns personagens muito bem definidos, e acho que a gente pode começar o raciocínio para falar desse jogo abordando a questão dos atacantes. E aí eu vou entrar também na questão dos laterais, na questão do volante, como isso tudo tá uma coisa interligada com a outra. E claro, a gente pode falar também sobre como o roteiro do jogo era um roteiro aleatório, um roteiro aberto, porque logo de cara, pênalti do Davinson Sanchez. Então com 2 minutos de jogo ali, o Manchester United já tem a chance de sair na frente e sai. Ou seja, o Tottenham, teoricamente, se a gente for olhar para confrontos anteriores, poderia ser aquela estratégia do Mourinho de se fechar, de esperar, e essa estratégia ruiria logo de cara, porque logo no início do jogo um pênalti, 1-0 para o adversário, e aí o que acontece na sequência? Lambança do adversário também, lambança do Manchester United no caso, aliás foram algumas dentro da partida, né? Bailly, Luke Shaw, Maguire, a defesa do Manchester United falhou feio em alguns dos gols, saída de bola ou bola pingada dentro da área, sobrando, rebatida, bola viva ali que gera, por exemplo, o empate do Tottenham diante do Manchester United. Então rapidamente o jogo teve um gol que poderia mudar todo o roteiro, outro gol que volta ao panorama inicial do empate, mais pra frente tem a expulsão do Martial também, mas quando sai a expulsão do Martial, o jogo já tava com uma outra cara, já com um encaminhamento muito mais definido e com uma superioridade muito clara do Tottenham na forma de atacar. Então agora a gente pode entrar nessas questões mais táticas pra gente falar sobre o campinho, falar sobre as estruturas, sem grandes surpresas do lado do Manchester United, né? O 4-2-3-1 já habitual, com Bruno Fernandes à frente de Pogba e Matic, a linha com 4 na defesa, dessa vez Bailly e Maguire formando a dupla de zaga, mas sem grandes novidades. Do ponto de vista do Manchester United, nada muito novo pra gente abordar aqui. Vou ficar mais preso ao lado do Tottenham, não só pela goleada, mas porque o mecanismo vai mudando também. Na temporada passada, quando o Mourinho chegou, e no início dessa temporada, eu cheguei a gravar vídeo aqui falando sobre como o mecanismo de saída de bola e de construção ofensiva do Tottenham estava mais ou menos montado. E ele era um time que dava liberdade para o lateral direito ter essa ocupação do corredor todo, atacar por todo o lado direito, enquanto o lateral esquerdo ficava como base da saída de bola, ficava quase como um terceiro zagueiro. Isso fazia com que o ponta pelo lado esquerdo fosse o jogador que abrisse mais o campo. Então o ponta pela direita atacava por dentro, o ponta pela esquerda abria o campo. O ponta pela direita atacava por dentro porque o lateral direito atacava aquele corredor, enquanto o lateral esquerdo ficava na base da saída de bola, o que fazia com que o ponta tivesse que ser esse cara para atuar mais aberto. Então era mais ou menos essa dinâmica, tentando resumir de um lado para o outro. Agora, o Tottenham ganhou novos elementos. Eu cheguei a falar sobre como a contratação do Reguilon poderia mudar essa dinâmica de ataque do Tottenham, porque agora o Tottenham tem um lateral esquerdo capaz de condicionar o jogo atacando, e que é um jogador que se projeta bastante por ali. E aí como que vai ficar essa estrutura? Poderia inverter e deixar o lateral direito como base, o lateral esquerdo como essa peça ofensiva? Até poderia, mas o Tottenham não tem um lateral direito para fazer essa base exatamente. Então o Doherty que chega é um jogador que tem também a característica ofensiva de atacar como um ala. Ele era um ala no sistema do Nuno Espírito Santo, falei sobre isso na contratação dele aqui também. Então o Tottenham passa a ter laterais ofensivos. Dessa vez foi até o Aurier quem jogou, e jogou bem inclusive, né? O Aurier na direita, Reguilon na esquerda, com a dupla com Davinson Sanchez e Dyer. E aí o que muda? A forma de achar um equilíbrio para você liberar os dois laterais subindo. E isso a gente viu bastante no Tottenham no jogo. O Højbjerg, outra peça importante de destaque na partida, né? Outra contratação, um jogador que dá dinâmica no meio campo, um passador, um direcionador, distribuidor de bola. O Højbjerg se colocando entre os zagueiros, iniciando essa saída de bola como esse terceiro elemento da base da saída de bola. Para isso, agora são dois meio-campistas à frente. Então, Ndombele e Sissoko.
Um meio-campo que não era exatamente essa dupla de volantes com um meia à frente. Então era um volante que recuava para se colocar próximo dos zagueiros e iniciar a distribuição, dois meio-campistas à frente, Sissoko e Ndombele. Então a estrutura é diferente, mas agora o Tottenham tem laterais que ocupam os corredores. E qual que é a principal consequência positiva disso, na minha visão pelo menos? É você devolver o Son à parceria com o Harry Kane. Por quê? Por que eu tô falando sobre isso? O Son, jogando como um ponta pela esquerda, pode render muito, como já rendeu várias vezes. Ele é um jogador que ataca muito bem os espaços, tem velocidade. Mas o melhor momento da parceria entre Harry Kane e Son foi com o Pochettino, quando o Son joga como um segundo atacante. E qual é a diferença nisso, na verdade? É que o Son deixa de ter que jogar mais aberto o tempo inteiro. Ele pode jogar atacando os espaços. E aí nasce, ou resgata, essa parceria entre Kane e Son. Vamos lembrar que o Harry Kane tem jogado muito bem nessas últimas semanas, tem resgatado um melhor futebol, e naquela vitória por 5-2 sobre o Southampton, o Harry Kane já tinha feito um gol e dado as 4 assistências dos 4 gols do Son. E já era um pouco isso, né? Os dois se entendendo. É claro que aí tem o resgate da confiança, do melhor nível técnico dos dois. Principalmente do Harry Kane se a gente pensar em lesões na primeira parte do ano, ali, no primeiro semestre. O Harry Kane, bem, é um dos atacantes mais completos do futebol mundial, justamente porque ele consegue finalizar muito bem, ele tem presença na área, mas ele é um construtor de jogadas. Ele consegue recuar para receber, dar alternativas. Isso ficou muito claro em vários dos lances do jogo. E aí tá a vantagem de você ter os atacantes por dentro, com os laterais se comportando como alas, atacando por fora. Quantas e quantas vezes o Tottenham não conseguiu inverter o corredor de um lado para o outro? A jogada se desenvolve por um lado, dois caras vão ditar essas distribuições e inversões de jogadas, em faixas diferentes do campo. Um é o Harry Kane, como pivô, e o outro é o Højbjerg, como o distribuidor à frente da defesa. Por exemplo, no segundo tempo, quando o Aurier se projeta para fazer o gol, o passe de qualidade é do Højbjerg vindo de trás. Em outros momentos do jogo, a gente vê o Harry Kane recebendo e girando. Recebe de costas para a defesa, ou já funciona como pivô, ou já gira rapidamente e aciona em velocidade. Pode ser alguém rompendo a linha de defesa, e aí entra o Son, por exemplo, no lance da falta cobrada rapidamente, em que o Harry Kane aciona muito rapidamente o Son, logo ali no segundo gol da partida, ou em outros lances em que ele faz esse mesmo movimento. Ele é o 9, mas ele recua, naturalmente vai atrair com ele um dos zagueiros, o que vai quebrar a linha de defesa muitas vezes. Ele vai conseguir sustentar essa bola de costas porque ele tem qualidade no pivô. Ele tem agilidade e tem uma enorme visão de jogo e capacidade de passe. Esse passe pode ser um passe em diagonal para encontrar do outro lado quem estiver entrando. Então a jogada se desenvolve da esquerda, chega ao Harry Kane, ele gira para cima do zagueiro e acelera um passe para quem entra na ponta direita, dessa vez o Aurier. Da mesma forma do outro lado. Pode ser pro Reguilon atacando o outro corredor. E principalmente, pode ser pro Son atacando as costas. Então se o Harry Kane atrai o zagueiro, saindo da função, da posição do 9, para voltar como um armador, leva com ele um dos zagueiros, a linha quebrou, a linha de marcação, e o Son tá pronto para receber essa bola em profundidade. Esse 6-1 me lembrou uma grande atuação do Tottenham com o Pochettino no final de 2018, que foi um 6-2 para cima do Everton. Um jogo avassalador, justamente com o Tottenham, o tempo inteiro rompendo a linha de defesa, com o Harry Kane como um alvo muito facilmente encontrado, recebendo a bola e acionando os companheiros, naquela ocasião Dele Alli, os próprios Son também, e dessa vez foi muito isso, né? O outro elemento desse trio de ataque dessa vez foi o Lamela, e aí o Lamela pode não ter a mesma velocidade para atacar a linha de defesa, mas é outro jogador que acaba flutuando, participando do jogo por dentro, e aí tá uma grande curiosidade, porque nesse funcionamento pode ser muito saudável, além do Son, mas pro Bale mais pra frente também, porque o Bale pode ser esse atacante pela direita, e aí quem vai ligar as peças ali é o Harry Kane. Bem, o Harry Kane pode ser esse jogador que recebe os passes de uma saída de bola mais estruturada, principalmente se o Tottenham conseguir uma sequência com o Højbjerg bem, com o Ndombele recuperando o melhor nível que ele não apresentou na temporada passada, com os laterais ocupando uma ampla faixa no corredor, e são laterais que podem fazer isso. Na direita, tudo bem, o Aurier foi bem contra o Manchester United, mas não é um lateral confiável, a gente sabe disso. É um lateral que oscila muito e que comete muitos erros também. Mas o Doherty pode alternar com o Aurier como essa opção pela direita, enquanto pela esquerda o Reguilon é o jogador ideal para ocupar esse corredor todo. Então, tendo laterais que ocupem os corredores, tendo um meio-campo que pode ficar mais encorpado se os jogadores atingirem um melhor nível, como o Højbjerg começa a mostrar que foi uma contratação muito interessante, os atacantes de lado podem atacar por dentro. E aí, tendo um Harry Kane, que é um 9, que sabe organizar e acionar esses jogadores de velocidade,
ter o Son rompendo o espaço, o Bale podendo entrar em velocidade, partindo do lado direito para dentro, até para usar a perna esquerda para finalizar, isso pode gerar muitas situações de gols. Então foi muito animadora a atuação, coletivamente falando, do Tottenham. Atropelou o Manchester United, que sim, cometeu erros, depois ficou com um jogador a menos e ali o jogo estava decidido, o Tottenham poderia até ter apertado para fazer ainda mais, e o Tottenham consegue esse grande placar de um 6-1 sobre o Manchester United, numa bela atuação coletiva, com belos destaques individuais, e que mostra esse princípio de estrutura, de mecanismo ofensivo que pode ser animador. Vamos esperar para ver, porque aí, obviamente, a gente precisa de sequência. Na temporada passada, o Tottenham fez, na reta final, partidas muito ruins. Então tá longe de ser um time confiável e regular por enquanto. Mas essa mudança de estrutura, de mecanismo ofensivo, ela é importante da gente destacar aqui. Então é isso, convido você a se inscrever aqui embaixo, deixe o seu comentário, o que você tá achando, se você acha que esse Tottenham pode, de novo, embalar. Foi uma resposta importante do Mourinho também, isso é importante da gente falar, né? O Mourinho que muitas vezes é muito questionado e criticado, as críticas muitas vezes são justas, o trabalho dele no Tottenham foi muito ruim na reta final da temporada passada, mas agora dá um sinal de vida, e um belo de um sinal de que, de repente, as coisas podem se acertar. Claro que a interrogação não muda de um jogo pro outro, não acaba de um jogo pro outro, mas isso a gente vai ter que prestar atenção com mais calma. Um abraço para todo mundo, deixa um comentário aí, se inscreva, curta o vídeo, até a próxima.